Vai falar o correspondente Aplub. Aqui fala o correspondente Aplub, um serviço das organizações Aplub, editado pelo Departamento de Jornalismo da Rádio Guaíba em colaboração com o Correio do Povo. Estas foram as principais notícias das últimas horas. Petrobras anuncia a descoberta da maior reserva de gás natural do Brasil. Banco Central pede empenho dos empresários para derrubar a inflação. Rigoto vai a Brasília discutir reformas com governo e bancada do PMDB. Renda Aplub Profissional é o plano de previdência complementar mais completo que existe, porque protege sua capacidade para o trabalho e o futuro de sua família. E ainda conta com uma exclusiva renda diária por internação hospitalar. Solicite maiores informações pelo 0800 51 21 79 e garanta esta proteção para você e sua família. Brasília. O presidente do Banco Central afirmou nesta manhã que a confiança do mercado internacional do Brasil sinaliza o fim da crise. Henrique Meirelles destacou que o país está sendo novamente participante ativo. Sobre a baixa do dólar, o ministro disse que é difícil prever taxa cambial ideal. Segundo ele, o Banco Central não tem previsão de câmbio nem preferência por taxa específica. Acrescentou que o mercado é livre e achou seu ponto de equilíbrio normalmente. Brasília. A emissão de US$ 1 bilhão em títulos com vencimentos em 2007, feita ontem pelo governo, deve facilitar empréstimos a empresas no mercado internacional. A opinião é de especialistas do setor. Ele afirmou, no entanto, que empresas e bancos ainda deverão se financiar no exterior a um custo alto e por prazos não superiores a 18 meses. Washington. O diretor-gerente do FMI afirmou que o Brasil e outros países da América Latina precisam realizar nova rodada de reformas econômicas. Horst Köhler defendeu a racionalização dos gastos sociais, a melhoria das agências regulatórias e a aceitação da proposta americana para a área de livre comércio das Américas. Brasília. O governo federal prevê reajuste médio de 8,5% para os servidores públicos no ano que vem, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias que será enviada ao Congresso. Segundo o ministro do Planejamento, Guido Mantega, a proposta do governo pode não incluir aumento real para o salário mínimo em 2004, apesar da promessa do presidente Lula de dobrar o valor do piso até o fim do mandato. Brasília. O Ministério da Educação criará prova para todos os estudantes que concluem o ensino médio. A proposta foi apresentada pelo ministro da Educação, Cristóvão Buarque, e pelo secretário nacional de Ensino Médio, Antônio Ibáñez. Ao contrário do Enem, estabelecido pelo governo passado, este teste seria obrigatório e serviria para verificar a qualidade das escolas. Brasília. A bancada petista do Senado adiou por 15 dias a decisão sobre eventual expulsão da senadora Heloísa Helena. A parlamentar foi duramente criticada na reunião de ontem. O líder do governo, Aloísio Mercadante, cobrou da senadora princípios partidários. Além de Mercadante, defendem o afastamento de Heloísa do partido, o líder da bancada, Tião Viana, e Saturnino Braga. Braga disse que a oposição franca da senadora ao governo Lula torna incompatível sua presença no PT. Brasília. O governo investirá 19 bilhões de reais até 2007 para estimular o turismo do país. Entre as metas anunciadas pelo presidente Lula para os próximos 4 anos estão a criação de 1.200.000 empregos no setor, além do aumento do número de turistas para 9 milhões por ano. O governo também tem por objetivo gerar 8 bilhões de dólares em divisas e elevar em mais de 50% do fluxo de turistas nos voos domésticos. Porto Alegre. O ex-prefeito de Capão da Canoa, Egon Birden, foi condenado pelo Tribunal de Justiça por ter deixado de providenciar a coleta de lixo da cidade 15 dias antes do término de seu mandato. Ele foi condenado por improbidade administrativa ao pagamento de multa no valor de 10 vezes a sua remuneração recebida na época. A relatora do caso, Regiane Maria de Castro, disse que a má-fé do prefeito deve ser reconhecida, criando-se situação delicada e até perigosa para a saúde dos moradores da cidade. Porto Alegre. Os prejuízos causados pela chuva na lavoura de arroz do estado precisam de uma semana para que possam ser contabilizados. A informação é do presidente da FEDERARROZ.
Arthur Albuquerque disse que falta colher 30% da lavoura na fronteira oeste, Campanha e Zona Sul, e 70% da Depressão Central. Albuquerque explicou que neste momento a chuva é mais prejudicial do que o frio, porque além de deixar pesado o grão, impede a entrada de máquinas na lavoura. Ele estima que a colheita poderá ser retomada uma semana após a melhora do tempo e concluída no estado no fim de maio. O dirigente acredita que a safra será inferior a 5 milhões de toneladas. Santa Maria. A Polícia Rodoviária Federal alerta os motoristas para que evitem a BR-392 entre Santa Maria e São Cepé, devido às condições precárias da balsa que faz a travessia do rio Vacacaí. A travessia era a alternativa utilizada pelos motoristas enquanto a Ponte Verde não é construída. A alteração agora é o contorno pela RST 287 por Restinga Seca e Cachoeira do Sul. Seul. A Coreia do Norte confirmou indiretamente hoje que possui armas nucleares. Os norte-coreanos acusaram, porém, os Estados Unidos de usarem comentários sobre bombas atômicas nas conversações da semana passada, como artifício para atrasar o avanço das negociações. O Departamento de Estado americano afirmou que a Coreia do Norte disse aos negociadores dos Estados Unidos em Pequim que Pyongyang tinha armas nucleares. Uma empresa é a soma de suas conquistas. E aos 38 anos, a Plub teve muitas delas. Construiu um sólido patrimônio por meio de investimentos seguros e sempre valorizados nos mais diversos setores, garantindo liquidez imediata a seus associados. A Plub Previdência, mais proteção para você e sua família. 9h07. Tempo instável em Porto Alegre. Umidade relativa do ar 91%. Pressão atmosférica 1014 hectopascais. O 8º Distrito de Meteorologia prevê para as próximas horas tempo instável. Agora na Rua Caldas Júnior, 21 graus e 2 décimos. E atenção para as últimas notícias. Brasília. O governo federal propôs a criação de Sistema Unificado de Previdência Social para Executivo, Legislativo e Judiciário. O objetivo é obter maior controle sobre o volume total de gastos e valores individuais de benefícios. Os projetos de reforma previdenciária e tributária que o presidente Lula entrega hoje ao Congresso não estavam finalizados até o início da noite de ontem. A definição de caixa único para financiar aposentadorias e pensões do setor público é vista como imprescindível para acabar com os marajás. Pelo sistema unificado, todas as aposentadorias e pensões pagas pela União e Estados sairão da mesma caixa. No sistema atual, a União repassava os recursos a cada poder mediante previsão de gastos. Porto Alegre. O governador Germano Rigoto embarcou há pouco com destino a Brasília, onde participará da cerimônia de entrega das reformas tributária e previdenciária da Câmara dos Deputados. Em relação à reforma previdenciária, o governador disse que é preciso lembrar que ela se refere ao serviço público e o que se discute é se a taxação dos inativos vai ocorrer em todos os estados. Ele lembrou que no Rio Grande do Sul já é cobrada a contribuição dos aposentados. Em relação à reforma tributária, Rigoto afirmou que ela deverá incluir a cobrança do imposto no destino e que isso iria pôr fim à guerra fiscal. Porto Alegre. O presidente do Sindicato dos Servidores Federais do Estado, Marizar de Melo, informou que está sendo realizada hoje em Brasília a reunião do Conselho da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal. O objetivo é avaliar a proposta da União de unificar o sistema de previdência social para os servidores dos três poderes. Melo disse que todas as federações do Brasil estão mobilizadas contra a taxação dos inativos. Porto Alegre. O presidente da Federação dos Servidores Públicos do Estado disse que é favorável à proposta do governo federal de unificar o sistema de previdência social para Executivo, Legislativo e Judiciário. Sérgio Arnoux espera, porém, que a União não nivele por baixo, provocando o achatamento dos direitos dos servidores. O dirigente considera normal o número de pedidos de aposentadorias ter dobrado no estado de 145 em janeiro para 313 em abril, devido às medidas anunciadas pelo governo. Arnoux informou que será realizada a plenária nacional dos servidores estaduais em Brasília no mês de maio para discutir a reforma da Previdência e tentar sensibilizar os deputados para que não aprovem a proposta de taxação dos inativos.
Ouça novamente o Correspondente Aplube, um serviço das organizações Aplube, logo mais a 1h. Se você quiser sugerir algum assunto... Venha para um belíssimo centro de esportes junto à agradável Praça Japão. Dotado de total infraestrutura para a prática esportiva, salão de festas com churrasqueira, estacionamento e segurança. Complexo com quadras cobertas de tênis e futsal. Boa Esportes, Praça Japão, número 30. Reservas fones 33 28 39 99 ou 33 28 44 46. Boa Esportes.